Amigos, beleza? Olha, é, o que esperar? O que esperar? O que mais a gente precisa esperar para, de certa forma, se posicionar contra isso? Recentemente, e a gente não pode chamar de pastor pelo nome pastor, pela função que seja, o líder desse grupo, aí que também a gente não pode chamar de igreja, não tem como a gente chamar isso de igreja, fez uma declaração num vídeo, num culto, falando que, sim, a partir de agora, somos uma tal igreja inclusiva. E o que é o fato? O fato é que estão querendo a militância já totalmente envolvida na vida da igreja, está querendo por imposição, subverter a igreja naquilo que ela não é, para que se molde aquilo que eles querem que seja. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente, como corpo de Cristo, a gente está permitindo que pessoas que desconsideram a Bíblia como palavra de Deus, que elas ditem o como nós devemos nos comportar diante do mundo, diante do pecado. Não se trata de ser contra algo, não se trata de querer massacrar algum tipo de grupo específico, qualquer que seja, mas isso que você está vendo aí é uma imbecilidade. As pessoas estão idiotizadas. As pessoas são idiotas com ideologias. E elas querem colocar a goela abaixo de todo mundo. Apontam o dedo, nos imputam crimes. Só que a gente tenta viver a nossa fé. Então, aonde tudo isso vai parar? Um atleta perdeu um emprego um tempo atrás, né? O cancelamento dele já foi. Mas o Maurício, ele perdeu o emprego porque ele perguntou aonde isso vai parar. Agora eu te pergunto, você que é cristão, aonde nós vamos parar com esse tipo de discurso? Ao ponto de chamar que quando a gente fala sobre arrependimento, fala que isso é diabólico. Fala que isso é diabólico. Quer dizer, negam a própria Bíblia a respeito do arrependimento. Negam a própria Bíblia quando a Bíblia diz que o homem não deve se deitar com o homem e a mulher não deve se deitar com a mulher. Com mulher. Negam a própria Bíblia no que tange a boa nova ter a ver com arrependimento. Então aonde tudo isso vai parar? A gente vai permitir que esse cara aqui, ó, esse teólogo latino, sei lá quem, ele dite a regra que o pastor pastor, que o responsável por esse grupelho dite a regra de como a igreja deve se comportar? Quer dizer que todos nós, a igreja, a história, Jesus está errado porque eles querem estar certos? Não é assim. A igreja cristã, ela é inclusiva. Só que a igreja cristã, ela é transformadora. Não existe graça sem transformação. A graça sem transformação é uma desgraça. Graça sem transformação é desgraça. O que está acontecendo é que nós estamos, como igreja, como corpo, caindo em desgraça. Caindo em desgraça por causa desse tipo de discurso. Não é pela pregação do evangelho onde a gente coloca as coisas no lugar que elas devem ser. Quais são os lugares das coisas? Cara, Cristo é rei. Ele disse, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei o descanso, vou aliviar o fardo, aquela coisa toda que você conhece, ou se não conhece, você se diz cristão, deveria conhecer. Mas
depois do venham a mim, existe um venham após mim, e a sequência do venha após mim não é venha após mim para satisfazer o seu ego. Não é venha após mim porque eu vou passar a mão na sua cabeça. E não interessa se é a militância dessa sigla aqui, ó. Né? Interessa se é a militância disso aqui, que quer destruir a família, que é contra os valores judaicos cristãos. Não interessa. Interessa é que todo e qualquer pecador, todo, o adúltero, o drogado, o mentiroso, o hipócrita, que a maioria de nós somos, todos nós carecemos da graça de Deus. Em Jesus, graça e verdade vieram. Então não se trata, cara, dessa militância. Se você é homossexual, não se trata de você querer enfiar a goela abaixo aquilo que você deseja fazer, quer fazer com a sua própria vida, faça com a sua própria vida. Agora, a igreja, ela tem um norte, a igreja, ela tem um senhor, a igreja, ela tem um rumo, a igreja, ela tem um único caminho. E não é o que a militância fala, não é o que qualquer um fala, é o que a palavra de Deus fala. Se a palavra está falando que homem não se deita com homem, mulher não se deita com mulher, é ponto final. Não é o discurso da Lana Holder, não é o discurso do Henrique Vieira, não é o discurso do Vitor Azevedo, não é o discurso de seu ninguém que pode contrariar a Bíblia. A Bíblia por si só, ela se responde. E a Bíblia por si só, ela basta. Entende? Então, o que eu quero chamar a atenção, se você é um cristão, você jamais deveria apoiar esse tipo de coisa. Se você é cristão. Agora, se você é um pseudo-cristão, você apoia esse tipo de coisa. Porque não se trata de maltratar ou de desprezar ou de, aspas, cometer homofobia. Se trata de que todos nós precisamos de transformação, todos nós precisamos da graça salvadora e transformadora do Senhor Jesus. Então, eu fico indignado porque é mais um. E a gente não pode ficar, não pode ter 2, 3 caras falando, não pode ter só o Silas Malafaia, o Rafael Bittencourt e, sei lá, o Rodrigo Mocelin falando a respeito desse tipo de patifaria. Estão levantando a saia da noiva de Jesus. É por amor à igreja, por amor ao corpo de Cristo que todos nós temos que abrir a nossa boca e falar, isso não é bíblico, isso não é de Deus. É necessário que esse povo se arrependa, é necessário que eu me arrependa, é necessário que todos nós, que a gente se arrependa, cara, constantemente. A nossa natureza adâmica levanta todo dia e quer derrubar a gente todo dia. Agora, esse tipo de coisa, e os comentários é pior ainda, é mais bizarro, é um monte de pessoas parece que estão cheias do espírito do anticristo, comentando e aplaudindo e concordando. Isso é bizarro. Isso é bizarro. A gente precisa se levantar. A gente precisa abrir a nossa boca. Se vamos ser cancelados, sejamos cancelados. Se a gente pode correr um risco de vida sendo agredidos, e o que importa isso? Não se trata de ser contra, mas nós temos que ser posicionados. Então aqui, ó, o meu nome, o meu rosto está aqui em favor da igreja. Curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, seu joinha, que eu já falei, né? Curta, comenta, compartilha, mas ajuda aí a divulgar se você concorda com essa mensagem que eu tô trazendo aqui. Compartilha com 5 pessoas, entendeu? Compartilha aí com 5 pessoas. Se você não concorda, tá tudo bem também. Mas as bases bíblicas que confrontam esse tipo de coisa aqui, que está nesse texto que você está lendo, elas são maiores do que aquilo que colabora com esse texto. Que não existe texto que comprove ou que colabore com esse tipo de discurso. Porque o que eles querem é empurrar a goela abaixo que você e eu não precisamos de arrependimento. Logo, o sacrifício do Senhor Jesus é inválido. Falou? Fica com Deus e até a próxima.